carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu farei esta leitura na Nova Versão Internacional. Ela está projetada. Vou pedir para a Juliana ir passando para a gente poder acompanhar aí na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Você já deve ter ouvido esta sentença. Você concorda com ela? Pelo que nós oramos? Por que nós oramos? Qual a importância da vida na oração do cristão? Definitivamente não é dar mais poder ao cristão. Mais oração não é mais poder. Mais oração é mais submissão ao poderoso Deus. Hoje nós vamos compreender que Jesus nos guia na oração e o que a falta da oração é para nós um problema em nossas vidas. Nós vamos aprender que a oração é a consequência da vida com Jesus. Paulo está escrevendo sua carta para Timóteo. Ele acabara de falar da importância de se combater o bom combate e agora se encontra com um coração grato. Assenta-se para orar, rendendo ações de graças a Deus pela liderança fiel da igreja de Éfeso. Após a oração, um insight. Oração é a base de tudo. Falsos mestres eram especialistas em fazer belas orações em público, mas pecavam por não terem uma vida de oração. Ele se lembra dos relatos dos falsos ensinos, dos que diziam que a igreja devia se distanciar das coisas do mundo, da sociedade, e estar voltada mais para si mesma. Ele relembra a vida de oração, e relembra que a vida de oração não é apenas um pedir e constante pedir, mas há também agradecer, clamar e se submeter a Deus. Ele retoma então a sua carta e escreve: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A igreja de Éfeso sofria com a falta de uma vida de oração. Como Paulo sabia disso? Por conta das deturpações do ensino apostólico. Fidelidade ao ensino e vida de oração caminham de mãos dadas. O apóstolo Paulo acabara de falar sobre isso alguns versículos antes. Os falsos ensinos vinham carregados de elementos espiritualizantes, práticas separatistas e frases que não cabiam naquilo que Jesus ensinara. Paulo insiste na oração por todos os que exercem autoridade, incluindo reis, para mostrar que o compromisso cristão não é com a desestruturação social, mas sim com a sociedade, com todas as pessoas que se encontram fora da igreja. O compromisso cristão não é causar problemas aos governantes, mas antes anunciar de maneira digna e piedosa que Jesus é o Salvador. A oração é consequência da vida com Jesus. E Paulo sabia bem disso. E ele pede que Timóteo permaneça firme na vida de oração. O apóstolo Paulo apresenta aqui, de maneira incisiva, 4 tipos de oração: súplicas, orações, intercessões e ações de graças. João Calvino, quando vai comentar este texto, ele diz o seguinte: súplicas são solicitações para sermos libertos do mal. Orações
São solicitações por algo que nos seja proveitoso. Intercessões são nossos lamentos postos diante de Deus em razão das injúrias que temos suportado. Ações de graça nos incita a orar pela salvação dos incrédulos e também a render graças por sua prosperidade e bem-estar. Tais tipos de oração norteiam a vida do apóstolo e revelam a necessidade da igreja de Éfeso se voltar para a vida de oração. A oração é consequência da vida com Jesus, e faltava a vida de oração aos Efésios, mas também a nós, hoje, nos falta a vida de oração. Certa feita eu estava lendo um artigo sobre espiritualidade nos nossos dias, e esse é um tema bastante recorrente hoje em dia. No domingo passado eu falei um pouco sobre isso. O quanto que as pessoas buscam por espiritualidade, o quanto que espiritualidade parece que é um tema que está na moda, né? As pessoas buscam soluções e desenvolver a sua espiritualidade. E eu estava lendo um artigo sobre espiritualidade, e no meio deste artigo aparece um ateu fundamentando a sua não crença, e como os que creem não percebem muitas vezes a falta de respostas e a falta da ação de Deus em suas vidas. Ao final de seu argumento, este ateu conclui com um desafio a todos os cristãos. Ele desafia o seguinte: ele desafia a todos os cristãos a orarem no mesmo dia, no mesmo horário, para que o seu Deus acabe com a fome no mundo. Se ele o fizer, eu acreditarei. Um tanto absurdo, não parece? Mas nós somos assim com a nossa vida de oração. Nós lidamos com a oração como o desafio do ateu. Nós achamos que Deus nos deve uma resposta pelo simples fato que estamos conversando com Ele. Nós pensamos que a oração é uma forma de convencer a Deus a fazer aquilo que eu quero. Daí nós fazemos correntes de oração, visando convencer Deus a cumprir esta ou aquela coisa que nós necessitamos. Nós nos envolvemos em grupos de oração, pedindo que Deus resolva este ou aquele problema, e achamos que Ele deve fazer pelo simples fato de estarmos comprometidos com a campanha de oração. Deus não nos chama para uma relação de barganha em oração. Ele nos chama para vivermos a sua vontade. A oração é consequência de uma vida com Jesus. Conforme nos aproximamos de Cristo, vai nos sendo revelada a nossa natureza pecaminosa, e a graça de Deus vai se derramando sobre nós. Jesus nos chama para uma nova vida, e a oração é como nós nos colocamos diante do Pai para pedir, lamentar, clamar, agradecer. Não para que seja feita a nossa vontade, mas sim a do Pai, conforme nós oramos dominicalmente ao final do culto, na oração do Pai Nosso. Søren Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês, ele afirma que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Ou seja, a oração é uma consequência da vida com Jesus. Sobre nós pesa a responsabilidade de compreendermos que a oração é como nós nos achegamos intimamente a Deus. O poder da oração não está em quem ora. Eu não quero frustrar você, mas a minha oração não é mais poderosa do que a sua. A oração da presbítera Celi, do presbítero Silas, do presbítero Marco Antônio, do presbítero Marquinhos, do presbítero Walter, não são orações mais poderosas do que a sua. Não existe oração mais poderosa do que a outra. Não há. O que há é o poder de Deus sobre a vida daquele que se derrama diante dele e busca a integridade de caráter e a nova vida em seu Filho Jesus. Nós precisamos romper com esta falácia que o neopentecostalismo trouxe de volta, de que a oração é poderosa por si só e que Deus é responsável por responder o que queremos e pedimos. Isso não é novidade no cristianismo, mas precisa ser combatido com a verdade bíblica e única, que oração não é poder para mover a mão de Deus, mas a oração é consequência da vida com Jesus, que
que nos conduz, assim como conduziu os efésios na oração. Paulo continua escrevendo a sua carta, e após falar da relevância da oração, ele se lembra da importância de Jesus como mediador. Mediador, aquele que está entre. É Ele que sabe como me conduzir na oração, pensa ele em voz alta, enquanto reflete sobre Jesus e a oração. Paulo faz uma pausa e entoa um cântico à minha voz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo se assenta, escreve o cântico e reflete sobre o seu ministério e chamado para os que não conhecem a Cristo. Conclui ele: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Se a igreja de Éfeso estava sendo profundamente influenciada pelos falsos ensinos, Paulo sabia bem que a verdade de que há um só mediador entre Deus e os homens é que levaria a igreja de volta aos trilhos do Evangelho. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos chama para si, e ao fazê-lo em Cristo Jesus, nós temos o acesso a Deus e nós somos nova criatura. Mas para que Deus nos salva? Para quê? Para encher o céu de gente? Para ocuparmos mais um assento na igreja no domingo à noite? É para isso que Deus nos salva? Não. Ele nos salva para testemunhar que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Deus nos salva para proclamarmos a salvação. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso que Paulo pede a Timóteo que ore pelos reis e todos os que exercem autoridade, porque eles também são alvos da graça de Deus. A oração é consequência da vida com Jesus. O apóstolo reconhece que Deus é quem nos chama e que seu Filho é o único meio de se chegar a Ele. Pela oração, Paulo revela a Timóteo que podemos testemunhar da graça de Deus, vivendo de maneira pacífica e tranquila diante dos homens. Tal postura é agradável a Deus e é isto que o Pai espera de todos os crentes. Paulo mostra a Timóteo que Deus é único e há somente uma maneira de se chegar a Ele, a saber, pelo seu único Filho. Deus chama Paulo e o torna pregador e apóstolo. Da mesma forma, ele chama Timóteo e o torna pregador e pastor. Paulo, então, passa a mostrar a Timóteo a importância da oração e a sua fundamental necessidade diante da missão que Deus confiou a cada um dos crentes. Em Cristo temos salvação. Em Cristo temos acesso ao Pai. Em Cristo temos a nossa missão. Em Cristo temos a razão de nossas vidas. Paulo sabia bem disso. Somente Cristo é capaz de transformar a realidade pecadora do homem em digna de se achegar diante de Deus. Tal ação de Cristo permite que oremos com a certeza de que Deus nos ouve, não por mérito nosso, mas pelo nome de Jesus, pois a oração é a consequência de uma vida com Jesus. E pela oração, Jesus conduziu os efésios para chegarem diante de Deus e conhecerem a verdade que vem do Pai. Tal qual conduziu os efésios na oração, Jesus nos conduz à oração. Conta-se que era muito comum os seminaristas dos dias de Charles Haddon Spurgeon, pregador reformado britânico do século XIX, o visitarem para aprender algo com ele, dada a sua notória fama de bom pregador da palavra. O templo que Spurgeon pastoreava e pregava possuía um sistema de aquecimento para aquentar o edifício durante o inverno. É muito comum nos países do hemisfério norte. Geralmente ele vem da água, uma água quente que entra em várias serpentinas de metal mesmo, ferro, né? Cobre, e aquilo ali circula o edifício inteiro e aquece o edifício inteiro. Ocorreu, porém, que num dia de verão muito quente, desses atípicos, alguns seminaristas chegaram bem cedo para ouvir Spurgeon. Depois de tomar ciência de que os visitantes se tratavam de futuros pastores, Spurgeon os convida a conhecer o sistema de aquecimento da igreja. Esse não era o melhor problema para um dia quente de verão. Você entrar num lugar onde tem água quente e onde com certeza estaria muito mais quente lá dentro do que lá fora.
Mas, dada a existência de Spurgeon, os jovens aceitaram. Eles passaram por algumas portas, na parte de baixo do edifício, e de repente eles chegaram num grande salão, onde cerca de 700 pessoas clamavam a Deus pelo culto, pelas visitas e pelo pregador daquele dia. Ao que Spurgeon, se voltando aos seminaristas e futuros pastores, lhes diz: vejam, futuros pastores, este é o verdadeiro sistema de aquecimento da nossa igreja. A oração é a consequência da vida com Jesus. Você quer uma igreja avivada? Ore. Você quer uma vida centrada na vontade de Deus? Ore. Você quer que Deus responda às suas orações? Ore. Ore para que Deus mude sua vida e transforme o seu coração. Nós somos falhos em nos relacionarmos com Deus, mas Ele, em sua infinita graça, Ele nos chama para perto dEle por meio de seu Filho Jesus. Deus nos quer com Ele e para Ele. Ore. Se relacione com Deus por meio da oração. Ore. A oração é que aquece e dá ânimo à igreja. O pastor presbiteriano Eugene Peterson afirma que a oração não é o que você faz de joelho, é o que você vive. E ele está certo, porque a oração é a consequência da vida com Jesus, ou seja, é o testemunho vivo e aparente de quem é transformado pela graça de Deus. Deus nos salva para vivermos uma nova vida com Jesus. E a oração é consequência desta vida com Jesus. Deus nos chama para sermos conduzidos por seu Filho em uma vida de oração e testemunho. É Deus que envia o seu Filho para nos salvar. E ao fazê-lo, Ele revela seu amor por nós e nos chama para uma nova vida. A oração será sempre consequência da consciência que nós temos de que a morte e ressurreição de Jesus em nosso favor não foi em vão. Eu já ouvi uma vez a seguinte frase: pastor, tem dia que eu não tenho motivo para orar. Aí eu falo: mas nenhum? Nem agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus você é capaz? Todos os dias, a todo instante, há um motivo, há uma razão para conversarmos com o nosso Deus. Ele venceu a morte. Ele é o Senhor da vida. Ele nos resgatou da nossa morte em que nós vivíamos, para que nós vivamos com Ele e para Ele. A oração não é uma moeda de barganha na nova vida. A oração é consequência de uma vida com Jesus. E é nossa missão anunciarmos que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Deus nos chamou e nos designou para tal missão, tal qual chamou a Paulo para ser pregador e apóstolo e mestre da verdadeira fé aos gentios. Ele nos chama para sermos pregadores do Evangelho, enviados, apóstolos. Apóstolo significa enviado. Apóstolo não é um título de nobreza. Apóstolo não é um título eclesiástico. Apóstolo é uma função. Essa turma aí dos nossos dias que gosta de pegar o título apóstolo, e transformar em algo pomposo, Quando você vê um apóstolo, pergunta para ele quantas igrejas ele plantou, quantas perseguições ele enfrentou, de quantas chibatadas ele fugiu e em quantas prisões ele esteve. Apóstolo é aquele que é enviado. E nós somos enviados para a missão. Nós somos conhecedores e divulgadores da verdadeira fé. Hoje, não mais aos gentios, mas a todos aqueles que não conhecem a vontade de Deus. Aos nossos irmãos de fé, aos que servem a Deus e a nós mesmos, nós precisamos reafirmar constantemente que a oração é consequência da vida com Jesus e não uma forma de persuadir ou barganhar com Deus. Concluindo, Paulo escreve a Timóteo falando da importância da oração, súplica, intercessão e ação de graças. O apóstolo revela ao jovem pastor como tais práticas levariam ao bom testemunho e ao cumprimento da missão de ser e fazer discípulos. Tal afirmação de Paulo o leva a reafirmar, por meio de um cântico, que Deus é único e que só há um meio de se chegar a Ele, a saber, Cristo Jesus. Para proclamar o sacrifício de Cristo é que somos chamados e enviados por Deus. Na oração, nos relacionamos e conhecemos a vontade do Pai. A oração é consequência da vida com Jesus.
Também a nós é destinada a missão de sermos e fazermos discípulos. A oração não é uma barganha com Deus, nem uma maneira de determinarmos ou mudarmos a vontade de Deus. A oração é consequência da vida com Jesus. Ou seja, é como nós nos relacionamos com Ele e somos por Ele transformados. Dedicar-se à oração é dedicar-se ao próprio Jesus. É entregar tempo e vida nas mãos do Senhor da vida. É confiar que Ele está no controle de tudo e tudo está nas mãos dEle. É ter a certeza que nossas vidas serão transformadas ao orarmos e não a vontade de Deus que mudará. Muitas vezes perdemos tempo com coisas que não são essenciais para o cumprimento da nossa missão. Discutimos, batemos pé, brigamos, queremos que a nossa vontade prevaleça. Isso fora da igreja e às vezes até dentro da igreja. Em uma palestra a pastores e líderes, o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes afirmou: se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, veríamos mais os milagres de Deus. O desafio para nós é uma vida de oração. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a vontade de Deus. Vamos conhecer mais o Senhor a quem cultuamos, a quem servimos, a quem adoramos e a quem louvamos. Vamos orar mais. Se eu pudesse resumir essa mensagem em uma palavra, eu usaria o imperativo do verbo orar. Ore. Que Deus nos abençoe.